Oi, 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 meus amores, como é que vocês estão? Voltamos para mais um caso da vida real. Vai ser um caso um pouquinho diferente hoje, tá? Eu escolhi um caso de mãe e filha, então é uma história diferente. Na última, né, de relacionamento que a gente olhou, a gente descobriu que ninguém tava certo, né? Tava todo mundo errado na brincadeira. E eu tô trazendo isso justamente porque quando ela me mandou a caixinha que deu origem, né, à nossa conversa, onde ela me mandou a história, ela finalizou a caixinha perguntando exatamente isso, né? Quem está certa, eu ou a minha mãe? E aqui o que a gente vai tentar é realmente trazer talvez um outro prisma, né? Trazer um outro viés, quem sabe, mas sempre buscando abrir os olhos de vocês para como pode melhorar, né? Sempre é possível melhorar. E quando a gente se apega muito a quem tá certo, a quem tá errado, a gente acaba se perdendo, né? Esse meu óculos tá. Eu vou ter que levar ele pra ajeitar, tá, gente? Eu sou virginiana, vocês que lutem. É, a gente acaba se perdendo, né? Da vivência, dos momentos, das situações, de aproveitar a vida até mesmo, né? Porque a gente tá ali preso no certo e errado. Eu vou pedir para vocês comentarem aqui embaixo o que que vocês acharam da primeira história, o que que vocês vão achar dessas. Se vocês acharam interessante esse quadro, porque, né, se vocês gostaram, quem sabe a gente não abre um outro canal, né? A gente mantém aqui o de signo e abre um outro canal para trazer as histórias de vocês. Quem sabe eu trago a tua história? O que que tu acha? O que que tu acha de eu lendo aqui, analisando o teu relacionamento, analisando a tua história com o teu ex, analisando tudo? O que que você acha? Me conta. Vou aproveitar, vou pedir desculpas, tá? Eu tô com meu cafezinho, mas eu vou pedir desculpas de antemão, porque a fumaça das queimadas, ela chegou aqui no sul. Infelizmente, ainda não foi controlado, né? No sul a gente não tá com incêndio, tá? A gente não tem focos, mas a fumaça de vários focos de incêndio pelo país, ela chegou aqui. Então, o ar tá bem complicado, né? A gente tá com tudo fechado, meio que trancado, e para sair tá usando máscara, né? Então, vou pedir desculpa para você se eu ficar com um pouco de tosse, se eu precisar organizar aqui. Se precisar, eu pauso também, depois eu retomo, certo? Então, pra gente começar, né? Quem está certa, né? Eu ou a minha mãe? Ela começa a história contando que a mãe dela não desejou ter ela. Ela começa exatamente assim: ela não desejou me ter. Se separou do meu pai e ficou com a minha guarda, porque na época não tinha outra forma. Ela odiava isso e fazia questão de deixar claro, a ponto de ter me doado, e meu avô e minha tia descobriram e foram me buscar de volta. Passei minha infância implorando o amor dela, e ela me repelia. Me batia muito, de forma tão violenta que meu avô, pai dela, interferia e entrava na frente para ela parar. Não fosse meu avô, a minha tia, ela não cuidaria de nem o básico de mim. Acho que foi isso, né? E hoje em dia ela nega absolutamente tudo. Fala que foi uma mãe ótima, que fez tudo o que podia. E hoje eu entendo que ela fez sim o que era possível para ela mesma. Presta muita atenção nessa escolha de palavras, né? Ela fez o que era possível para ela. Mas não admito que ela se faça de vítima e me faça de má. Não consigo me calar quando o assunto surge. Ela infartou 4 vezes e teve um AVC recentemente. Eu sempre tenho que cuidar dela, apesar de eu ter outra irmã do segundo casamento da minha mãe, que inclusive é bem mimada por ela. É, a gente conversou ali um pouquinho, né, depois que ela me mandou isso, e eu percebi aqui quando eu estava transcrevendo, né, porque ela me mandou no Instagram, e eu fui transcrevendo para a gente assinalar aqui os pontos mais importantes, que ela não tinha e eu também não me toquei de perguntar no momento, né? Quando o assunto surge entre quem? Quando é entre ela e a mãe, entre ela e a irmã, entre ela e a tia, ela e o avô, entre quem, né? Quem é o pai dessa irmã? Ele tá junto no balaio também, né? E não entendi também por que que ela tem que cuidar, né? Sempre tenho que cuidar dela. Por que que só tu, né? Tem a irmã também. E é interessante que ela se compara com a irmã, né? Inclusive, ela é bem mimada.
Então, talvez, né, haja aí também, talvez até questões da mãe tratar as duas diferentes enquanto adultas, ou pontos de vista, tá? Ou pontos de vista, né? Talvez ela entenda que a irmã ganha mais, seja ajuda, seja outras coisas, e vocês vão entender por que no decorrer aqui da história. Ela fala que a mãe sempre deixou claro, mas não fala como era esse claro, né? Ela fala da questão das agressões, e a gente tem que lembrar, vou deixar um adendo, que ela tem 39 anos hoje, tá? Então a gente pega 40 anos atrás, a forma de criação ela era muito diferente, né? Tu pega ali antes da década de 90, 80 e poucos que ela nasceu. Eu diria ali 85, 86. Não sei se ela já fez aniversário esse ano. Então, 85 e 86. Tu pega toda aquela geração de 90, onde a forma de criação era outra, se comparado com a de hoje, né? Eu apanhava. Às vezes, mas eu apanhei, né? Eu era aquela que eu via, criança tão comportadinha, né? Não dá trabalho nenhum, né? Aprendi a me virar sozinha. A criança que não dá trabalho é a criança que aprendeu a se virar sozinha, né? Desde pequena. Então, aqui, ela não traz como que a mãe deixava claro, se a mãe realmente falava ou se foi um entendimento devido, né, às surras, devido ao que acontecia. De novo, a gente precisa lembrar que foram outras épocas, né, outras formas de criação. Ela não conta o que aconteceu também no casamento dos pais, né? Como foi o casamento, qual foi o motivo do divórcio, né? Ela não traz essas questões, então a gente tem aqui alguns achismos apenas, né? E vocês vão entender por que eu tô trazendo esse detalhe no final também, tá? Porque ela coloca ali, meus pais se separaram e tal, minha mãe ficou com a minha guarda, né? Foi isso. Ela fumava e parou quando teve o AVC com tratamento. Acabou o tratamento e ela voltou a fumar. Ela não coloca qual tratamento foi feito também, né? Talvez tratamento para o AVC, né? Dentro do hospital, saiu do hospital. Eu falei que estava chateada com isso, porque é bem difícil para mim ter que largar meu trabalho para cuidar dela. E se ela tiver outro? A médica falou para nós que o cigarro e o colesterol são fatores gigantes de risco, gritantes de risco. E ela não se cuida, né? Nem vou entrar na questão da diabetes, né? Diabetes é perigosíssimo também por esses fatores. Ela mesma falou que tem uma irmã, né? Então, de novo, a mãe dela é adulta, né? A tua mãe sabe dos ônus e dos bônus das escolhas que ela faz, ela tem consciência dos riscos, né? E eu não entendi até agora por que ela tem que largar. Tu não sabe dizer não, meu amor. Tu não sabe dizer, olha, eu não tenho como largar tudo, né? Eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas contas para pagar, eu tenho minha vida que vivo. Por que que eu tenho que largar tudo, sair da minha casa, sair do meu trabalho para ir cuidar? Claro, né, que a mãe com AVC, ela possivelmente vai precisar de ajuda, né? Mas por que que tem que ser ela? Né? Será que não é mais fácil aí daqui a pouco ela buscar ganhar mais, a irmã buscar ganhar mais, elas dividirem? Né? Quem sabe uma casa de repouso, quem sabe alguém para cuidar, Débora, é caro, é caro. Não tô dizendo que é barato, mas o momento que tu tem um trabalho, que tu tem que decidir entre a vida que tu tá construindo, a vida que tu tá vivendo e largar tudo, quem é que paga as contas? Entende? A gente tem que ter também esse pensamento e buscar algo que seja melhor para todo mundo e não que seja mais conveniente porque uma pessoa não sabe dizer não. Então a gente tem aqui, né? A gente tem a questão da comparação com a irmã, que a gente vai analisar depois, e tem aqui a questão de que ela entende que é sempre ela, tá? É sempre ela. E vocês vão entender porque eu tô trazendo isso depois também. Então, muito possivelmente, ela não sabe se impor, ela não sabe chegar, sentar, colocar as cartas na mesa e dizer, ó, a questão é essa, vocês querem que eu largue tudo? Ok, vocês vão me pagar isso aqui por mês. Porque é isso que eu recebo no meu trabalho, né? Vocês vão assinar minha carteira, bonitinho, direitinho, e aí a gente conversa, né? Porque todo mundo tem suas responsabilidades. A irmã não pode porque tem o trabalho dela, mas tu não tem, né? Então tem que encontrar aí um meio termo, um contraponto que fique bom para todo mundo. E lembrar a mãe que ela é adulta. Ela está fazendo escolhas e ela sabe dos ônus e dos bônus. Então, se tu fica tratando tua mãe que nem criança, tu está se colocando no lugar de adulta e tratando ela como se ela não tivesse a capacidade de lidar com a própria vida e de fazer as próprias escolhas.
E depois de expor a minha chateação, de tanto que ela insistiu em conversar sobre isso, se vitimizando com o vício. E me falando que abriu mão de muita coisa para cuidar de mim. Decidi me afastar de vez. Não creio que eu tenha que passar por isso, mas temo estar errada. Porque sei que dentro do que ela é e das possibilidades dela, ela ainda esteve comigo. Mesmo que era uma obrigação ela criar a filha que gerou. Então aqui ela fala: eu entendo que dentro das possibilidades ela estava ali. Mas lá no começo ela fala o quê? Que a mãe fez o que era possível para ela mesma. Ah, não, minha mãe fez o possível para ela, não para mim. Vocês vão entender onde eu tô querendo chegar com isso. E aqui ela já traz o quê? Não, eu entendo, né, que dentro das possibilidades ela fez o que dava. Ela tava ali comigo, né? Porque na cabeça dela era obrigação, né? Só que não é obrigação. Tanto que, né, até um momento ali ela colocou, né, ela deu a menina, ela colocou para adoção, ela podia ter batido o pé, ela podia não ter ido buscar a criança, ela podia ter te doado para uma instituição onde nunca mais iam te achar, onde nunca iam te encontrar, pelo contrário, ela deu, né, deu para uma pessoa que ela sabia onde morava, sabia onde estava, e a gente não sabe também o que motivou essa doação, né? E a gente vai entrar nisso também. Então não era obrigação, né? Até hoje a gente sabe. A gente olha por esse lado, né? Porque ela gestou, ela engravidou, mas se a gente vai analisar por questão de obrigação, por ter engravidado, a responsabilidade era dos dois. Era do pai e da filha, da mãe. Aquilo que, né, a gente vê todo dia nas redes sociais. A mãe não engravidou sozinha. E vocês vão entender também por que eu tô falando isso, né? Chegou a pensar que talvez o que tu entende por vitimização, né, principalmente aqui na questão do vício, pode ser um pedido de ajuda, né? Porque, de novo, eu não sei qual foi o tratamento, né? Ah, não, ela fez tratamento em casa para parar com o tabagismo, e aí, quando terminou os remédios, ela acabou voltando. Ou foi, parou no hospital, né? Porque é um lugar que não tem como sair, não tem como. E aí, quando voltou à rotina, não foi feita uma reorganização para que ela mantivesse o afastamento do vício. Tem essas questões, porque assim, um vício, independente do que seja, ele é um vício. Muitas pessoas têm essa visão, né? Ah, porque é tabagismo, ah, porque é alcoolismo, então é mais fácil. Não. Qualquer vício, ele é complicado. Então, o vício em comida, vício em... A gente tem hoje, né, a questão dos vídeos online, né, das coisas, né, que eu não posso falar aqui. A gente tem vício em químicos, né? Então, drogas proibidas. A gente tem ali vários tipos de vício. E todos eles são complicados. Por quê? Porque um vício é sempre uma fuga. O vício ele se inicia com uma fuga de algo, né? Então, a fuga talvez de uma emoção, talvez de um sentimento. E aí a gente, né, acaba tendo ali também as questões químicas. Então tem a questão química, ficou um tempo no hospital, parou, beleza, o químico estava limpo. Mas as questões emocionais, as questões do dia a dia de rotina, não. Por isso que muitas pessoas, né, param no hospital e depois voltam, né, com vícios. Por isso que a pessoa tem que querer, quando se fala muito, né, principalmente, né, na questão de químicos, né, que tem a Cracolândia, tem outras coisas, a pessoa tem que querer. Porque tu obrigar a pessoa não vai fazer ela manter depois a questão de estar limpa. Por que muitas igrejas evangélicas elas conseguem salvar mais, né, do que muitos grupos? Porque elas atendem a questão emocional, elas atendem a questão da fé. Elas trabalham justamente aquele ponto tentando sanar a dor. A pessoa ela se sente acolhida, se sente pertencente. Por isso que os maiores, né, vamos colocar assim, em números, casos de pessoas que saíram do vício estão nas igrejas evangélicas. Né? Porque as pessoas vão lá e elas se sentem acolhidas, elas se sentem pertencentes. Coisas que muitas vezes fora dali elas não conseguem. Né? E não estamos, né, passando mão, né? Passando a mão. Mas é realmente entender a questão do viciado, né? Então tem a questão química e tem a questão emocional.
Dá pra tu induzir a química? Dá. Mas se não tratar a emocional, não adianta. Vocês querem ver um exemplo bem simples? Tem a série do Dr. Now, né? Quilos Mortais. Na série do Quilos Mortais, tu consegue ver muito bem isso nas questões, né, da compulsão alimentar. Se tu olhar todas, não tem uma pessoa que passou pela cirurgia, que passou pelo programa, que não tenha questões emocionais. Todos têm. E daí acontece o quê? Elas buscam sanar com a comida. Né? Elas buscam ali uma fuga, um ponto de prazer para escapar das dores que elas têm. E, vou ser sincera, né? Todos nós, de alguma forma, temos algum vício, só que a maioria, geralmente, é menos nocivo, né? Do que comida em excesso, tabagismo, alcoolismo, essas coisas, tá? Eu perguntei para ela sobre adoção, e ela falou que a mãe dela doou ela para uma senhora, né? E o avô e a tia descobriram e fizeram ela levar eles lá para buscarem ela. Então, possivelmente ele teve uma briga, teve uma questão, né? Não, tu vai levar a gente sim. Mas como eu falei, ela doou para alguém que ela sabia aonde estava. Ela não doou para alguém que estava passando que ela nunca mais ia ver a menina. Ela não doou para uma instituição, né, que só Deus sabe aonde ela poderia ter parado. É, então vivemos juntos, minha mãe, eu, meu avô e minha tia. E nisso, minha tia foi praticamente a minha mãe. Me criou e me amou, mas sempre com o sentimento de ela é tua mãe e está aqui. Sim, a tua mãe estava ali. Né? E a gente consegue ver que ela tem esse ressentimento, né? É meio como se ela pela atenção, né, pelo amor, carinho que ela ganhou com a tia, muitas vezes ela pode ter pensado e querido que a tia fosse a mãe dela, né? E no entendimento ali da relação com a mãe, ela não conseguia perceber tudo isso. E na verdade, né, se a gente for analisar pelo olhar sistêmico, é o certo, né? A mãe dela realmente estava ali, a mãe dela realmente estava presente, né? E estava ali acompanhando a criação, né? Então, talvez o vô tenha criado, a tia tenha criado, mas a mãe dela estava ali presente. E eu perguntei sobre o pai dela também, né? Como eu falei antes, se a gente vai por responsabilidade, os dois tiveram, né? A mãe dela não engravidou sozinha, então não era só obrigação da mãe, vocês vão entender porque eu tô falando isso. Ela me responde o seguinte: fazem 10 anos apenas que eu e meu pai estamos muito bem, né? Então, dos 29, né, aos 39. Conversamos a respeito e ele me pediu perdão. Falou que tentou ajudar do jeito dele, mas ela não aceitou. Né? Aí, nesse caso, a mãe dela bateu o pé. Mas o pai não tinha opinião, não tinha boca também, né? Ela não aceitou e ele falou: tá, filha, é só tua, né? Cuida, tá? Vocês vão entender onde eu tô querendo chegar. É, na época, nenhum dos dois eram boas pessoas. Ok, né? Teu pai, né, tentou ali chegar perto, tua mãe, de certa forma, estava tentando, porque ela podia ter batido o pé que nem ela bateu com teu pai e dizer pro teu avô, não, tu não vai buscar, né? Falar pra tua tia, não, não vai deixar ela lá. Mas ela não fez. Então, será que o pai foi tão incisivo quanto a avó e a tia foram, né? Mas meu pai reconheceu. Ela nunca. O pai reconheceu que ele estava errado, ele reconheceu que não foi presente, reconheceu que podia ter feito melhor, mas a mãe não. Tenho 39 anos e até hoje tenho dificuldade em me relacionar com ela. Mesmo com terapia, psicóloga, parapsicóloga, ela dificulta muito, se vitimizando e dizendo que ela é tão boa e todos são ruins com ela. Ela sempre dependeu da família para tudo. Sempre jogou as responsabilidades dela em alguém da família. E todos sempre ajudaram. Ela é irmã caçula de 7 irmãos. Aí vamos analisar assim. E se na cabeça da tua mãe ela realmente for boa e os outros forem ruins? E se na cabeça dela, né? Porque a gente sabe. Quantas pessoas aqui, tá? Vou trazer o exemplo para todo mundo mesmo. Já
passaram pela situação de, pô, fiz tudo por essa pessoa foi ingrata comigo. Fiz tudo por esse namorado, fiz tudo por não sei quem, essa pessoa foi ingrata. Será que tua mãe não é o tipo de pessoa boazinha, talvez com todo mundo lá fora? Vamos colocar assim, do jeito que ela entende? Tá? Aqui estamos falando de ponto de vista. E na cabeça dela, realmente as pessoas não valorizam o que ela faz? Porque a gente tem assim, a gente tem o que a gente entrega e a gente tem o valor percebido, né? Então, que nem ela aqui, ela na cabeça dela, né? Pessoa que me mandou a história, tá? Pra ti, de certa forma, tu faz tudo pela tua mãe. Tu tem que largar o emprego pra cuidar dela, tu tem que largar tuas coisas pra cuidar dela. E tu vê uma ingratidão. Vamos ser bem sinceros uma com a outra, né? Tu vê, sente uma ingratidão. Por quê? Porque ela não age como tu espera, né? Talvez ela seja, como eu falei, o tipo de pessoa que ajuda todo mundo. E na cabeça dela, as pessoas são ingratas. Ela diz que ela sempre dependeu e todos ajudaram, porque todos entendem. Vamos colocar aqui. Que é um sistema que dessa forma funciona. Porque imagina assim, se teu avô não tivesse ajudado, se tua tia não tivesse ajudado, né? Imagina se tua tia não tivesse lá para te dar amor, se teu avô não tivesse lá, né? Se eles não tivessem ido te buscar, porque era uma possibilidade. Vamos falar bem o português correto, né? Podiam ter deixado, podiam não ter estado presente. Tua mãe podia ter batido o pé também, né? Mas ao mesmo tempo, eles podiam não ter ajudado. Da mesma forma que hoje tu pode olhar e falar: não, eu não vou cuidar, não tenho como largar tudo. Mas é um sistema que está se repetindo. É um sistema que está se replicando, né? Então, ela fala, né, que a irmã muitas vezes é mimada, mas será que não é porque? Aí eu vou trazer um outro ponto de vista. A irmã pede as coisas? Que ela não fala se ela pede. Porque assim, quando a criança entendeu que se ela pedir ela não vai receber, talvez até hoje ela não peça. Ou talvez ela peça de uma forma diferente. Né, que nem ela falou, pô, eu falei pra minha mãe que eu não queria que ela voltasse a fumar, que isso me magoa, me machuca, né? Traz várias questões, e ela continuou. Então, ou seja, quando eu peço, ela não faz. Entendem? Então, da mesma forma, a família ajudou a te criar. A família estava ali presente, né? Ou seja, se é errado todo mundo ajudar a tua mãe, não tô falando que é certo ou errado, tá? Mas vamos pegar a linha de raciocínio. Tu acha que eles agiram errado em ajudar ela a te cuidar? Né? Porque eles fizeram essa escolha. Né? Ela fez algumas escolhas, eles fizeram outras. E hoje tu está fazendo outras. Então, né, vamos voltar ali. Ela sempre dependeu para tudo. E se ela não tivesse recebido essa ajuda? Se teu avô e tua tia não tivessem ajudado, como é que ia ter ficado? Né? Sempre jogou a responsabilidade em alguém da família. Então, se vê também como uma responsabilidade que foi jogada em cima de outra pessoa? Ou tu vê pelo ponto de, não, eles escolheram ajudar, eles escolheram cuidar de mim. Porque se fosse ela só jogar, ela simplesmente podia, né, ter te deixado com teu avô e com tua tia ido embora. Podia ter te deixado com teu pai no dia que ele veio ajudar, né? Então tem tudo isso. Tem tudo isso pra gente analisar. Eu vou te falar assim, a dificuldade que tu tem até hoje, tá? Eu vou te passar um interessante ponto de vista. Tudo que eu tô te trazendo é um interessante ponto de vista. A dificuldade que tu tem até hoje em se relacionar com a tua mãe, ela vem justamente da tua pergunta. Quem está certo? Quem está errada? Enquanto tu continuar presa em certo e errado, tu não vai conseguir se relacionar com a tua mãe. E eu vou te passar como que tu sai desse loop, tá? Tu não aceita que a tua mãe é humana. Bem simples. Tu aceitou que teu pai é humano, com erros, com acertos, né? Por ele ter te pedido perdão, por ele ter se colocado no papel de, olha, eu sou humano, eu errei, me perdoa. Tu olhou e falou, ok, papai, eu te perdoo. Mas
Tu olha ainda para tua mãe com o papel de não, mamãe não pode ser humana, mamãe não pode errar e acertar. A criança ferida, ela olhou para tudo que ela viveu, né? Ela olhou para tudo aquilo e a criança ela cria aquela visão de super-herói, né? Papai não estava ali, tem mamãe é minha super-heroína, né? Ela me pariu, ela me gestou, ela fez tudo. Como assim ela não é perfeita? Né? E o desejo da criança é exatamente esse, né? É a perfeição, tanto que vocês conseguem perceber que o tratamento que ela dá, tanto para o pai quanto para a mãe, é totalmente diferente. Eu não tô aqui para fazer ela odiar o pai, ela ter birra com o pai, ela briga. Não, não. É realmente tentar trazer uma outra visão sobre o lado da mãe. Porque enquanto ela tá ali olhando a mãe só como mãe, sem trazer para o papel de mulher, né? De mulher que engravidou, a gente não sabe em que momento da vida, do casamento, do mental, do emocional, do financeiro que essa mulher estava quando ela engravidou. A gente não sabe o que estava acontecendo, o que motivou a escolha dela dar essa criança para adoção, dela colocar essa criança nas mãos de uma outra pessoa, para que essa pessoa criasse a filha dela. A gente não sabe o que estava acontecendo. E eu não sei se um dia ela perguntou, né, o que aconteceu. Então não é defender, mas é olhar para a mulher. É olhar sem o olhar de, ai, eu faria isso, ok. Eu talvez faria assim, tu talvez faria assado. Ela que me mandou a história talvez faria de uma outra forma. Mas no momento em que tudo isso estava acontecendo, a mãe dela, como mulher, né, como ser humano, perante as opções que ela tinha, ela fez algumas escolhas. E olhar como mulher é realmente isso, tirar o véu de perfeição e trazer para a humanidade. É uma pessoa com erros, uma pessoa com acertos, que nem eu, que nem tu, né? Então tira esse questionamento de estar certa, de estar errada. Porque tu tá tentando o quê? Né? Ou apontar o dedo para alguém, ou ter o dedo apontado para ti. Né? Porque se eu não for boazinha e cuidar, eu vou estar errada. Eu vou ser julgada. Né? Por quê? Porque tu julga a tua mãe por ela não ter sido perfeita. Tá? Tu julga ela. A gente já percebeu. Então tu julga por ela não ter sido perfeita. Então o que que tu não aceita em ti? A imperfeição. E talvez isso não afete só a tua relação com a tua mãe, mas outras áreas da tua vida. Né? Por quê? Se tu errar, tu pode magoar muito outra pessoa. Né? Tu pode sentir que tu tá fazendo com alguém a mesma coisa que tu entendeu que a tua mãe fez contigo. E aí, de novo, não tô dizendo que ela não fez, tá? Não é isso. Mas que a interpretação da criança, ela é bem diferente. Ela é bem diferente da que o adulto tem. Né? Se nós hoje, como adultos, às vezes ainda a gente se perde né, em algumas questões, alguns entendimentos, imagina a criança que não sabe o que está acontecendo. É a criança que está aprendendo com tudo que está vivendo. E repara bem, né, que ela falou: meu pai me pediu perdão. Papai veio, o pai sentou na minha frente e falou: me perdoa que eu errei. Papai, como ser humano, né, veio e falou: errei. No fundo, é isso que tu espera da tua mãe, é isso que tu espera da mãe dela. O pedido de perdão. Pedido de perdão. E aí, né, o pai reconhece que errou. Meu pai reconheceu, minha mãe nunca reconheceu que ela estava errada. Papai disse que estava errado, que agiu errado. E eu perdoei. Né? Eu olhei pro pai e falei: tá bom, papai. Eu aceito que o senhor é humano. Eu aceito que nas suas possibilidades o senhor deu o seu melhor. Eu aceito que o senhor foi embora, o senhor não bateu o pé. Eu aceito. Mas a mamãe não, porque a mamãe não pediu perdão.
Vocês entendem o julgamento que a gente carrega às vezes, né? Então, se tu quer ficar de certo e errado, não seja tão parcial. Não seja. Ou tu precisa realmente que ela te olhe e fale, não, me perdoa, pra realmente tu olhar e ser imparcial, né? Juntamente com o teu pai. Porque tu tá sendo parcial. Tu perdoou o teu pai porque ele chegou e pediu desculpa, porque ele chegou e pediu perdão. E a tua mãe não. Porque tu entende que ela devia ter feito mais, né? Porque ela tava ali. E teu pai não, né? Então, não, papai tava lutando, papai tava trabalhando. Papai tentou ganhar dinheiro. Papai falou que ia vir uma vez por mês me ver, mas mamãe não deixou. Qual a visão da criança, né? Gente, eu tô trazendo conjectura, tá? Não sei qual foi a ajuda que o pai dela ofereceu, não sei como é que foi isso aí. Tô trazendo, né, conjecturas aqui. Por quê? Porque ela perdoou o pai, né? E não é aqui fazer ela brigar com o pai, não. É fazer realmente ela melhorar a relação com a mãe. E perdão não quer dizer tu trazer a tua mãe pro teu dia a dia, tu trazer a tua mãe pra tua vida, não tem nada a ver com isso. O perdão é tirar todo esse peso, tirar todo esse julgamento, porque eu tenho certeza que isso aqui afeta outras áreas da tua vida, né? Esse julgamento de certo e errado, talvez no trabalho, nas relações pessoais, nas relações amorosas, no teu desenvolvimento, talvez tu seja extremamente rígida contigo e com os outros. Porque se eu errar, eu posso machucar alguém. Do jeito que eu me senti machucada. Ela não fala se ela tem filhos. Não sei, talvez não, né? Porque. E se ela teve, ela pode ter sido o tipo de mãe que mimou demais ou que foi muito dura, mesmo que ela não tenha percebido, né? Então, se tu quer ficar no certo e errado, não seja parcial, tá? Não seja parcial. Mas traga o certo e o errado pra todo mundo, então, né? Papai falhou e não bateu o pé. Papai falhou nisso aqui também, né? Ou será que não dá pra trazer esse entendimento pra tua mãe? Eu não sei nem se ela perguntou. Talvez, muito possivelmente, ela nunca perguntou, né? Ou talvez nunca tenha feito essa análise. Tá, mas o que realmente estava acontecendo com a minha mãe naquele momento? O que realmente aconteceu naquela relação? Porque ela falaria que o pai falou que nenhum dos dois era boa pessoa. Então talvez o pai era tóxico e a mãe também. E juntos o pau comia todo dia, né? E aí ele resolveu sair de casa? Não sei, você sabe. Ou ela tocou ele de casa, a gente não sei. Talvez só os dois saibam, né? Então, papai pediu perdão, ela perdoou, né? Então, enquanto tu ficar agarrada nessa necessidade da tua mãe te pedir perdão pra trazer ela para um aspecto humano, tu não vai conseguir ter uma boa relação com ela. Nunca. Por quê? Porque mesmo hoje, nas atuais atitudes da tua mãe, né? Tu espera a excelência. Tu espera que ela seja perfeita. Tu não vê ela como um ser humano. Não vê ela como uma mulher, talvez. No momento do julgamento, né? No momento ali da conversa, tu vai como a criança machucada ou como adulta responsável, né? Aqui a gente tem os dois. Ela como adulta responsável e a mãe como imatura, né? Mamãe não sabe o que tá fazendo, deixa que eu faço, porque ela tá sempre errada. E do outro lado, né? Mamãe Alina não é perfeita e eu tô aqui machucada. Como assim mamãe não consegue me pedir perdão? Como assim mamãe não tá vendo que tá doendo aqui? Né? Não ouviu o que eu disse? Que ela não pode voltar a fumar? Ah, que coisa! Vocês entendem? Então, quando a gente fala de feridas, de criança, de relacionamento, o negócio é muito diferente. É muito diferente. E que falar pra vocês não existe certo e errado. Existe o que funciona. Talvez, se ela não largar tudo e cuidar da mãe, ela vai se culpar depois.
porque ela entende que ela agiu errado. Mas, de novo, talvez ela nunca tenha parado para analisar outras formas, né? Então, o que a gente tenta trazer é realmente isso. Como eu falei, eu não tinha todos os detalhes, eu não tinha, né? Teve muita coisa que, infelizmente, eu não perguntei para ela no momento que a gente conversou. Se ela me passar, eu trago um novo vídeo com complementos para vocês. Mas hoje o que a gente tem de informação é isso. Então, o que eu vou te dizer, meu amor, para de buscar certo e errado. Olha para tua mãe realmente como tu olhou pro teu pai, como um ser humano, com erros e acertos. E se pergunte por que tu precisa, né, que ela te olhe e te peça perdão. Te peça perdão. Né? Talvez para tu dizer, viu, eu sabia. Né? A gente nem sabe. Mas a necessidade, ela tem sempre ali uma ferida. Né? Então, talvez realmente essa espera que causa isso. Então, para de esperar. Perdoa a tua mãe. Olha realmente para ela como um ser humano. Né? Da mesma forma que tu olhou pro teu pai, como uma pessoa com erros e acertos. E fale no teu coração, né? Se tu sentiu, eu perdoo. Perdoo minha mãe. Pelo que eu entendo que ela fez de errado. E vejo ela hoje como uma mulher com erros e acertos. Porque ainda assim tua mãe podia ter feito diferente, né? Ela podia não ter te buscado, ela podia ter feito várias coisas, da mesma forma que teu pai também podia. Mas a gente tem aí uma criança com expectativas, né? E toda criança, não existe uma criança. Por mais ótima que tenha sido a infância, por melhor que tenha sido a relação dos pais, que não tem ali algum momento, e quando a gente fala em feridas, não é algo, meu Deus, né? Às vezes foi uma frase, às vezes foi um momento, às vezes foi alguma coisa que de alguma forma ele pode ter criado um julgamento, pode ter feito várias coisas. E nesse caso, né, muito possivelmente trancado habilidades. Ela deve ter várias habilidades que ela não desenvolveu devido a isso, porque ela ainda tá ali, né, naquela gangorra, mãe e filha, de quem está certo, de quem é o adulto, né, da criança ferida, e muito possivelmente o crescimento da vida pessoal dela está estagnado, né? Porque ela pode ter medo de errar, medo de machucar os outros, da forma como ela se sentiu machucada, e isso pode estar bloqueando pra caramba e muita coisa. Certo, meus amores? Então, né? Essa história, eu e minha mãe, não é minha história, mas a gente lê aqui como se fosse e tenta entender. Quem sabe um dia eu não trago a minha história para vocês e os julgamentos que eu criei ao longo da minha infância, né? Eu tinha muitos mesmo. E essa história aqui é uma que eu entendo um pouquinho, né, com propriedade, principalmente por causa dessas questões de julgamento, né? A gente espera que papai e mamãe sejam perfeitos, que sejam super-heróis, mas eles são como nós, humanos, com erros e acertos. E aí, perdoar um e não perdoar o outro é complicado, né? E é aquela coisa, né? Perdoa o boy que pisou na bola 20 vezes, mas não consegue perdoar mãe e pai, né? Porque o boy é humano, mas pai e mãe não. Certo, meus amores? Então, por hoje é isso. E me conta o que vocês acharam. Vocês querem que eu traga um outro canal? Vocês querem que eu continue lendo histórias? Me conta que aí a gente vê. E quem sabe a gente ainda não começa a trazer uma análise de outras coisas, né? Trazer uma análise aí de outras questões. Vamos pensar? Me conta se vocês gostaram primeiro, que se vocês gostaram, eu vejo o que eu faço aqui. Certo? Então, um beijo e uma linda semana para nós.